Irmãos, boa noite. Nós vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias no Salmo 22. Salmo 22, e nós vamos encerrar então hoje a nossa pequena série de mensagens nesse Salmo. Salmo 22. Hoje nós vamos ler a partir do verso 29. Salmo 22, a partir do verso 29, eu leio aqui na versão revista e atualizada. Nas mensagens anteriores, nós já refletimos nesse salmo, nos versos de 1 a 28. E hoje nós vamos, então, focalizar os versos 29 a 31. Diz-nos assim, então, a palavra do nosso Deus: todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a sua própria vida. A posteridade os servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Irmãos, que o Senhor nos abençoe a partir da leitura desse texto bíblico. Nós já vimos nas mensagens anteriores que esse salmo foi escrito por Davi. Ele o escreveu enquanto estava sendo perseguido pelos homens do rei Saul. E aqui nesse salmo ele fala sobre o seu sofrimento, mas ele também fala sobre a esperança que ele tinha em Deus. Ele sabia que o Senhor iria de fato livrá-lo das mãos do rei Saul. O que nós lemos aqui nesse salmo, nos versos de 1 a 21, é o lamento de Davi. Aqui ele fala sobre o seu sofrimento nesses versos. E dos versos 22 até o versículo 31, ele celebra ao Senhor, ele adora ao Senhor, e ele expressa a sua certeza de que o Senhor um dia, em algum momento, iria de fato livrá-lo, libertá-lo das mãos dos seus perseguidores. E aqui nesse texto, Davi, ele não somente fala do seu sofrimento, ele não somente fala da sua vitória, mas ele também fala da vitória e do sofrimento de Cristo Jesus. Deus estava usando ali aquele momento na vida de Davi, aquele momento sombrio, para anunciar a vinda do Messias. E o que nós podemos aqui observar é que Deus tinha de fato um plano para Davi, naquele momento difícil da vida dele. Aquele sofrimento dele apontava para Jesus Cristo, apontava para aquilo que Deus iria fazer através de Jesus Cristo. E nós percebemos que o nosso sofrimento jamais é em vão. O sofrimento desse homem aqui, Davi, não foi em vão. Apontava para Jesus. Deus não somente iria de fato livrar Davi, mas Deus estava fazendo algo a mais ainda. Deus estava apontando para Jesus, apontando para o Messias. Que grande honra nossa também, nos momentos em que nós sofremos, nos momentos em que passamos por grandes dificuldades, nós podemos saber que Deus é Senhor sobre as nossas vidas, e podemos saber que Ele pode usar o nosso sofrimento para abençoar a vida de outras pessoas. Nós vimos aqui nos versos 22 e 23 que Davi diz que ele iria relatar o seu louvor aos seus irmãos israelitas. Haveria um dia que ele seria liberto das mãos dos seus perseguidores, e ele, no culto público, numa celebração pública, ele iria relatar os grandes feitos que Deus haveria de fazer na sua vida. A partir do versículo 24, Davi expressa as razões do seu louvor.
E nós temos então centrado a nossa atenção nas razões do seu louvor, ou seja, por que Davi iria celebrar ao Senhor? E por que nós celebramos ao Senhor? Por que nós adoramos ao Senhor? E Davi alista aqui várias razões, vários motivos por que ele iria adorar ao Senhor, e várias razões por que nós também podemos adorar ao Senhor. No versículo 24, nós vimos que a primeira razão é que Deus livra o aflito, versos 24 e 25, nós vimos isso na última mensagem. A segunda razão do louvor aqui de Davi, no versículo 26, é que o Senhor satisfaz o aflito. Deus não somente livra o aflito, Ele não somente livra o humilde, o pobre. Lembre-se, esse é o sentido da palavra aflito no verso 24, é o pobre, é o que não tem nada para oferecer a Deus, é aquele que não tem nada senão o Senhor. Mas Deus não somente livra essa pessoa aflita, mas dá plena satisfação para essa pessoa também. A terceira razão do louvor de Davi está nos versos 27 e 28. E a terceira razão é essa: a conversão das famílias das nações. Davi reconhece aqui que as nações iriam se converter ao Senhor. As famílias de todas as nações iriam se converter, iriam se render ao Rei dos Reis. Ele reconhece no verso 28 que o Senhor é o Rei. A Ele pertence o reino, e o Senhor é que governa todas as nações. Vimos aqui então 3 razões na última mensagem do louvor de Davi, e hoje nós veremos mais 2 razões do louvor de Davi, nos versos 29 a 31, 2 razões porque eu e você não podemos celebrar ao Senhor, não podemos deixar de celebrar ao Senhor. O Senhor é digno de ser adorado, Ele é digno de ser celebrado por diversas razões, e vamos observar então mais 2 razões porque Deus merece o nosso louvor, porque Ele merece ser celebrado. Veja o verso 29, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. Nós já vimos nos versos anteriores que o pobre, ou seja, a pessoa aflita, pobre no sentido espiritual, essa pessoa iria ser liberta pelo Senhor, iria adorar ao Senhor, iria celebrar ao Senhor. Ou seja, aquele que não tem nada, iria adorar ao Senhor. Aquele que não tem nada em termos espirituais, não iria adorar ao Senhor. E aquele que tem tudo em termos materiais, porque esses são os opulentos aqui do versículo 29, os opulentos, os ricos, esses também hão de comer e adorar ao Senhor. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o que vem depois aqui, desse verso 29. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele. Ele quem? O Senhor. Até aquele que não pode preservar a sua própria vida há de adorar ao Senhor, há de celebrar ao Senhor. Qual é a quarta razão da adoração, da celebração de Davi? A quarta razão é essa: a esperança até para os mortos, até para aqueles que já morreram. O início do verso 29 diz que aqueles que têm tudo, os ricos, os robustos, eles hão de comer e adorar ao Senhor. Mas depois, na sequência do texto, diz que aqueles que não têm nada, nem mais a própria vida, nem mais a própria vida essas pessoas têm, vida física, até esses hão de adorar ao Senhor. Veja aqui, os que descem ao pó são os que morrem. Esta é uma das mais severas declarações que a Bíblia diz, em Gênesis 3, quando o homem pecou, se lembra? O que Deus disse para Adão? És pó, e ao pó voltará. Adão, você é pó, você foi criado do pó,
E agora, porque vocês pecaram, vocês se rebelaram, vocês vão voltar ao pó, vocês morrerão. E desde então, nós, os homens, toda a humanidade, nós somos assombrados pela morte. Quem é que já não pensou nisso? Todos os homens sabem isso, eles vão de morrer. Todos, independente de cor, raça, religião, todos têm essa certeza. Seja branco, seja negro, seja índio, ou seja uma pessoa civilizada, enfim, todos sabem que vão morrer. Todos sabem que vão voltar ao pó. Mas olha o que se está dizendo aqui, que até aqueles que descem ao pó vão se prostrar perante Ele, perante o Senhor. Veja o fim do verso 29, até aquele que não pode preservar a própria vida. É interessante essa expressão aqui, até aquele que não pode preservar a sua vida. Um certo comentarista disse assim que a tradução melhor para esse final do verso 29 seria até aquele cuja vida se esvai, até aquele cuja vida foi embora. É interessante que para os antigos hebreus a morte era um grande empecilho para a comunhão com Deus. Há vários salmos que dizem que os mortos não louvam ao Senhor. Aqueles que estão no mundo dos mortos, eles não podiam louvar ao Senhor. É claro que os autores que dizem isso, eles tinham ainda uma compreensão limitada ao que diz respeito à vida após a morte. Eles não tinham uma revelação plena ainda, que só veio na época do Novo Testamento com Jesus, ao que diz respeito à vida após a morte. Então, vários textos, vários salmos dizem isso, que os mortos não louvam ao Senhor, não podem louvar ao Senhor. Mas essa declaração de Davi é fantástica aqui, porque ele diz que a grande barreira que impede os homens de louvar ao Senhor, ou seja, a morte, até essa será completamente removida. E até aqueles que já morreram pode adorar ao Senhor, pode prestar culto ao Senhor. Essa é uma razão para você celebrar ao Senhor. Muitas pessoas hoje têm medo de falar sobre a morte, porque elas não sabem o que vão acontecer com elas após a morte. Muitas acham que elas vão ficar dormindo. Muitas pessoas acham isso, né? Que elas vão ficar dormindo. Outras pessoas simplesmente não sabem o que vai acontecer. E aqui está o grande diferencial entre aquele que tem Jesus e aquele que não tem Jesus. Aquele que não tem Jesus, quando pensa na morte, passa no seu coração, nas suas entranhas, um certo calafrio. Puxa, minha vida aqui vai acabar, não há nenhuma esperança. Mas aquele que crê em Jesus sabe que ele tem a vida eterna, que Cristo Jesus dá. Como Paulo dizia, olha, eu não sei o que é melhor, se é eu continuar aqui nessa vida ou partir e estar com Cristo. Os crentes em Jesus Cristo sabem que quando eles partirem daqui, a partir daquele momento não vai ter sono nenhum. Quando eles fecharem os olhos, imediatamente eles vão abrir os seus olhos na presença de Jesus Cristo. E a primeira pessoa que você vai ver quando um dia você fechar os seus olhos físicos é aquele que morreu por você, é Jesus. Ele é que vai dar as boas-vindas para você no céu e vai dizer: seja bem-vindo aqui, meu filho, eu morri por você e por isso você está aqui. Então, humanamente falando, não há esperança para aqueles que morreram, né? Do ponto de vista humano. Mas para aqueles que conhecem ao Senhor Jesus, há esperança. E o que esse texto está dizendo é que mesmo aqueles que, humanamente falando, não têm nenhuma esperança, aqueles que já morreram, aqueles que já desceram ao pó, esses também hão
de adorar ao Senhor. É por essa razão que a esperança sempre vai triunfar. Algumas pessoas dizem, não há esperança, e talvez você já tenha dito isso em algum momento. Não há esperança para mim, não me resta mais nada, não tenho em que esperar. Mas veja, o que esse verso 29 aqui está dizendo é que mesmo aqueles que, humanamente falando, não têm esperança, esses vão adorar ao Senhor, mesmo após a morte. Por isso a esperança triunfou. E quem fez a esperança triunfar? Foi Deus, foi o próprio Deus. Por isso a esperança não morre jamais. Alguns dizem, né, que a esperança é a última que morre. E para muitas pessoas a esperança já está em coma, na UTI, né? A esperança é a última que morre. Não, mas a minha esperança está quase morrendo. A minha, eu acho que ela não passa dessa noite, ela está quase morrendo. E a esperança de muitos já morreu, talvez. E talvez você que nos ouve, talvez você está pensando, não tem esperança. A minha esperança nem na UTI está mais, ela já morreu. Saiba de uma coisa, a esperança, quando está firmada em Deus e em Cristo Jesus, ela não morre jamais. Por isso que você pode celebrar o Senhor, por isso que você pode adorar o Senhor, por isso que nós que somos crentes, quando vamos a um velório de algum outro irmão, de alguma outra irmã, e eu como pastor, sempre me dão a palavra quando eu vou em algum velório. E o que a gente fala em um velório? Que coisa de louco, isso é só para os loucos, né? Nós falamos sobre esperança. Talvez o último lugar para a gente não falar de esperança seria um velório. Você é louco, você vai falar de esperança em um velório? Um velório é o lugar onde tudo acabou, onde a esperança acabou. Não, nós cremos em Jesus ressurreto, que venceu a morte, e por isso, mesmo diante da morte, nós podemos falar de esperança. Então essa é a quarta razão da celebração de Davi. Mas há uma quinta e última razão aqui, porque Davi celebra ao Senhor. Veja os versos 30 e 31. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Veja aqui, quem é essa posteridade? Davi está dizendo que haveria uma posteridade que seria fiel ao Senhor, que serviria ao Senhor, que falaria do Senhor à geração vindoura. Agora vejam só, essa posteridade que é mencionada aí no versículo 30, no versículo 31, essa posteridade ela se transforma em uma grande multidão, porque são várias pessoas que falam agora, hão de anunciar, ou seja, essa posteridade do verso 30, agora ela se transforma em muitas pessoas que anunciam, que falam, hão de anunciar a justiça dele, ou seja, a justiça de Deus, ao povo que há de nascer. Muito bem, quem é esse povo que há de nascer aí? Veja que há uma posteridade que fala do Senhor, que serve ao Senhor, e essa posteridade é composta por algumas pessoas que anunciam a justiça de Deus a um povo que haveria de nascer. Quem é esse povo que haveria de nascer? Alguém já falou aí, somos nós, povo de Deus. Nós que estamos aqui, é a igreja. Davi, em uma caverna, fugindo dos homens do rei Saul, ali, naquele momento sombrio da sua vida, ele diz que o Senhor iria intervir ao seu favor, e não só isso, ele diz que um dia o Senhor iria levantar um povo, um novo povo, uma nova comunidade,
que experimentaria a salvação do Senhor. Este povo que haveria de nascer aqui é a igreja. Essa posteridade do início do verso 30 são os judeus fiéis, os parentes do rei Davi, os outros israelitas fiéis que seriam usados pelo Senhor para abençoar a igreja. E é isso que lemos quando abrimos as páginas do Novo Testamento. São judeus, Paulo, Pedro e outros que foram levantados por Deus para anunciar as grandezas de Deus a esse povo que é chamado de igreja. E veja aqui o que é que eles anunciam a este povo, a mim e a você: a justiça dele, a justiça de Deus. A justiça de Deus aqui são os atos justos de Deus. Davi sabia que Deus iria o livrar das mãos de Saul, ou seja, Deus iria defendê-lo de Saul. Davi tinha absoluta certeza disso, e de fato Deus, ele provou ser justo, quando livrou Davi das mãos dos seus inimigos. E não só isso, lembra-se que esse é um salmo messiânico, que aponta para Jesus. Deus também, ele provou ser justo, ao dar a vitória ao seu Messias, ao seu Filho sobre a morte. E agora ele manifesta a sua justiça. Veja que a justiça é de Deus. Os atos de justiça são dele. A justiça vem dele para você. Por isso que você pode confiar nele, porque o que está em jogo é a justiça dele, não é a sua justiça. Talvez quando você se sente injustiçado por alguém, você pensa o quê? Puxa, a minha justiça foi o quê? Foi jogada fora. Se alguém falou mal de você, se alguém se levantou contra você, se alguém caluniou você, se alguém agiu de maneira injusta contra você, o que é que você sente? Não, alguém feriu a minha justiça. O que é que nós poderíamos sentir, nós como crentes, quando nós somos perseguidos, quando nós vemos vários missionários nesses países orientais sendo perseguidos, sendo mortos? O que é que Davi poderia sentir? Ele sendo inocente, sendo justo, estava em uma caverna, estava escondido, com medo de que os homens do rei Saul lhe tirassem a vida. Ele podia dizer: não, puxa, a minha justiça está sendo colocada em xeque aqui, a minha justiça está indo embora. Mas veja que não é isso que ele diz aqui. Ele fala que os atos justos de Deus, a justiça do próprio Deus, é que vai se manifestar. Então ele sempre será justo, e ele sempre vai manifestar a sua justiça, porque o que está em jogo é ele mesmo, é o próprio Deus, é o seu próprio caráter. Por isso, saiba que o Senhor não vai se esquecer de você por uma simples razão. Porque se ele esquecesse de você, isso iria significar que ele iria se esquecer de si mesmo. Porque é uma questão de justiça dele, não é sua. É uma questão de justiça dele. Olha o que o texto diz, é justiça dele. E ele não pode, obviamente, se esquecer de si mesmo, porque ele é Deus, seria um absurdo. Então, claro que ele não vai se esquecer de você. É lógico que jamais ele vai deixar de manifestar a justiça dele, os atos justos dele, para você e para mim. Agora veja a parte final do versículo 31. O que é que esses judeus fiéis ao Senhor iriam declarar ao povo que há de nascer, ou que haveria de nascer aqui? O que é que eles iriam contar? O que é que eles iriam falar? Veja como é que termina o versículo 31. Veja o que é que eles falam, veja o que é que eles contam. Diz aí a minha versão, o final do versículo 31. Contarão que
foi Ele quem fez. Eles anunciarão ao povo que há de nascer, a igreja, eu e você, que Ele quem? Deus, quem o fez. Fez o quê? Os seus atos justos, que manifestou a sua salvação para o seu povo. Mas eu quero chamar a sua expressão, a sua atenção para essa última expressão aqui. Foi Ele quem o fez. A frase pode ser traduzida assim: realmente Ele fez. Verdadeiramente Ele fez. Eu quero fazer aqui duas considerações a respeito dessa expressão. Ele realmente fez. Ele é o Deus que faz. Em primeiro lugar, olhando aqui essa expressão, realmente Ele fez, nós podemos perceber aqui a intervenção soberana de Deus. A intervenção, a ação soberana de Deus. O verbo que é usado aqui, o verbo fazer, é muito usado no Antigo Testamento para se referir às ações de Deus na história humana. E quando os autores então da Bíblia usam esse verbo para Deus, Deus é o Deus que faz. Eles estão dizendo assim, ó, Deus, Ele não é só o Deus que está lá nos céus, o Deus que nós teólogos chamamos de o Deus transcendente, ou seja, o Deus que está além da nossa experiência, o Deus que mora lá nos céus, o Deus que é alto, que é sublime. Ele não é somente isso, Ele é isso também, né, claro. Mas Ele não é só isso também. Ele é o Deus imanente, ou seja, Ele é o Deus que entra na história humana. Ele é o Deus que está acima da história humana, mas Ele é o Deus que entra na história humana. Ele é o Deus que mora nos céus, que criou todas as coisas, mas Ele também intervém na terra e na sua história cotidiana e na sua vida cotidiana. É por isso que o Isaías capítulo 57, versículo 15, o Senhor diz assim através de Isaías: eu sou o Senhor, alto, olha só como Deus Ele se apresenta, alto e sublime, habito a eternidade. Olha só que coisa fantástica. Eu, Senhor, habito a eternidade, mas também habito com aquele que tem o seu coração quebrantado. E eu faço reviver o espírito daquele que tem coração quebrantado. Veja que coisa fantástica. Você está com o seu espírito abatido, com o seu coração abatido. Se você se quebranta diante do Senhor, esse Senhor, que é o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é alto, que é sublime, que está nos céus, Ele vem ao seu encontro, o acolhe e faz reviver o teu coração. Ele faz reviver as tuas emoções, a tua alma. É por isso que o salmista no Salmo 66, versículo 3, diz assim: quão tremendas são as tuas obras, Senhor. As tuas obras são tremendas, porque o Senhor Deus é o Deus que faz as coisas acontecerem, é o Deus que entra na história das nossas vidas, e Ele pode mudar a história das nossas vidas. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, que todos nós, ou talvez quase todos nós que estamos aqui, nós podemos dizer que a nossa vida pode ser dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo não somente dividiu a história da humanidade em dois, e Ele fez isso, né? A história da humanidade é marcada por antes e depois do nosso Senhor. Mas Ele não só fez isso, Ele não só mudou a história da humanidade em dois, Ele mudou a nossa história em duas partes.
porque Ele interviu na nossa história, e Davi sabia disso. Davi, que está escrevendo esse salmo, e que está terminando agora aqui esse salmo, ele sabia disso, mesmo ele sendo perseguido pelos homens do rei Saul, mesmo tendo a sua vida ameaçada, ele reconhecia que Deus é o Deus que faz, realmente Deus faz. É interessante que no versículo 28 aqui, desse mesmo salmo, Davi reconhece que o Senhor é que governa as nações. Nós já lemos aqui esse verso, do Senhor é o reino. Veja aqui, quem é o rei lá de Israel, que estava perseguindo a Davi? Era Saul. Saul era o rei, e Saul, ele queria ver aqui Davi morto. Saul queria acabar com Davi. Mas o que Davi diz aqui no versículo 28? O reino não pertence a Saul, o reino pertence ao Senhor, e Saul está debaixo do pleno poder de Deus. O poder de Deus é absoluto, até sobre aqueles que nos perseguem, até sobre aqueles que se levantam contra o Senhor. Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. O próprio rei da Babilônia, o grande e poderoso Nabucodonosor, em Daniel 4, versículo 31, ele reconheceu assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada. Olha o que esse rei da Babilônia está dizendo, grande rei, um dos maiores reis da história da humanidade. Olha o que ele está aqui reconhecendo: todos os moradores da terra são nada diante do Senhor, e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu, e entre os moradores da terra não há quem lhe possa, olha só, não há quem lhe possa deter a mão. Não há quem possa deter a mão do nosso Deus, e não há quem pode virar para Deus e perguntar assim para Ele: o que é que o Senhor está fazendo? Ninguém pode deter a ação de Deus, ninguém pode virar para Deus e perguntar para Ele: o que é que o Senhor está aí fazendo? Pare de fazer isso. Se Deus quer fazer, Ele o fará. Por isso que o salmo termina assim: verdadeiramente Ele fez. Uma outra tradução seria: feito está. Feito está. Quando Deus faz, feito está. Ele agiu, Ele é o Deus que age. Então, é lógico que a dor que Davi estava aqui passando era real, era verdadeira, não era brincadeira. A dor que Jesus passou lá na cruz, experimentou lá na cruz, também foi muito real. E quando você sente dor, isso é né? Quando nós sentimos dor, nós sabemos que a dor é real, não é uma brincadeira. Ela é real, ela é verdadeira. Só que há uma verdade que também é real: Deus está no controle de tudo, e Ele age para o bem daqueles que o amam. E o Deus que é o Deus soberano, é o Deus que ama, e o seu amor, o seu acolhimento sempre será maior do que a nossa dor. Por mais que a gente em alguns momentos não sinta isso, mas saiba que Deus é grande, o seu amor é grande, e o amor dele, o seu consolo, sempre será maior do que a nossa dor e a nossa situação difícil. Ele é Senhor, Ele é soberano, e Ele ama, e que bom nós sermos amados por um Deus soberano. Nada é pequeno, ou nada é trivial demais para escapar à atenção do controle soberano do nosso Deus. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 29, que um pardal insignificante, um pequeno pardal, não pode cair no chão sem que Deus o permita. Um pardal, um simples passarinho, não pode cair
sem que Deus de fato permita isso. Você consegue entender isso? Às vezes eu fico pensando que eu não consigo entender isso. Ele sabe, diz a Bíblia, disse o próprio Jesus, ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Em alguns tem menos, né? O meu eu não posso falar muito, porque daqui a pouco já viu, né? E alguns já branco também, né? Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ou seja, nenhum detalhe da sua vida é insignificante demais para o Pai Celestial. Nenhuma circunstância é grande demais a ponto dele não ser capaz de exercer pleno controle. Quando nós olhamos para o nosso mundo, nós observamos um mundo caótico, não é isso? O que nós podemos ver no nosso mundo? Injustiças, violências, enfermidades, epidemias, várias tragédias ambientais, catástrofes, terremoto, maremoto, e, enfim, furacões. E nós estamos em meio a esse caos. E aí nós podemos então perguntar: será que nós estamos largados no meio desse caos? Será que nós estamos soltos no meio desse caos e não há ninguém que possa controlar tudo isso? Um autor chamado Jerry Bridges, em um livro chamado Confiando em Deus mesmo quando a vida nos golpeia, ele responde essa pergunta com um grande não. Quando nós olhamos para o caos da nossa sociedade, será que não há ninguém controlando esse caos? Ele diz assim: não, 1000 vezes não. Nós estamos nas mãos de um Deus que é soberano e que controla cada circunstância da nossa vida e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Até o caos está debaixo da soberania de Deus. Até o caos. Nada pode fugir ao seu controle. E é isso que Davi diz aqui no final do versículo 31. Verdadeiramente Ele fez. Ele é o Deus que faz as coisas acontecerem. Agora, essa expressão, e aqui está a minha segunda consideração em relação a ela, a essa expressão aqui. Essa expressão aponta para a obra consumada de Jesus Cristo lá na cruz. Esse final do versículo 31 que diz assim: Ele verdadeiramente fez. Essa parte final aqui, ela foi citada por Jesus lá na cruz, de forma indireta, mas foi. Quando Jesus lá na cruz, Ele deu um dos seus últimos brados, e Ele diz assim: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Está consumado. É uma citação indireta, Salmo 22, aqui a parte final do verso 31. Essa expressão de Jesus lá na cruz, está consumado, não significa algo do tipo: chegou o fim, está consumado, chegou o fim, acabou a nossa esperança, a esperança se foi, eu estou aqui nessa cruz, eu estou morrendo, já era, acabou, está consumado. Não é isso que significa. Está consumado quer dizer isso: a vontade do Pai, a vontade de Deus foi realizada perfeitamente. Jesus lá na cruz disse: feito está. Está feito. Está pronto. É interessante que o verbo que é usado aqui no final do versículo 31, o verbo fazer, Deus fez. O verbo aqui está numa ação perfeita na língua hebraica. Sabe o que significa isso? Uma ação perfeita é uma ação completa. Ele fez, Ele faz, e faz de maneira plena, de maneira completa e de maneira perfeita. Tudo o que o homem faz é imperfeito, não é isso? Por mais que nós
que nós tentamos fazer as coisas de maneira perfeita, nós nunca vamos conseguir. O homem faz navio e alguns navios afundam. O homem faz avião e alguns aviões caem. O homem faz foguetes e de vez em quando algum foguete cai. O homem faz prédios e de vez em quando algum prédio cai. O homem faz casa e de vez em quando algumas casas caem. Eu não quero estar em uma casa ou em um prédio que venha a cair, viu? Mas de vez em quando cai. Porque tudo o que o homem faz é imperfeito, mas tudo o que Deus faz é perfeito. Preste atenção nisso. Tudo o que Deus faz é perfeito. Ele não somente é plenamente soberano, mas Ele é perfeito. É por essa razão que a obra de Jesus lá na cruz é suficiente para a nossa salvação. Ela é completa para nós. Quando Jesus lá na cruz diz, está consumado, Ele está dizendo isso, está feito, está pronto. O que eu tinha para fazer, eu fiz. O que Deus tinha para fazer, Ele fez. Ele agora nos salva, Ele nos oferece essa salvação pronta, plenamente consumada, eterna para nós. Ele nos oferece vida abundante. Então, Cristo pagou completamente por nossos pecados, você não precisa pagar mais por nada. A obra que Ele fez é suficiente, é plena. Algumas pessoas acham que tem que pagar pecado. Não, eu tenho que fazer algum sacrifício. Eu tenho que pagar alguma promessa, eu tenho que subir algumas escadas aqui, 1000 degraus, 500 degraus, eu tenho que pagar os meus pecados. Não é necessário pagar mais nada, porque o que Jesus fez por nós é plenamente suficiente, é completo. A vida oferecida por Ele, Cristo, é uma vida eterna. Por isso, o que Jesus fez por nós é suficiente, é completo. Você pode crer nisso. Você pode descansar nisso. Se você está cansado de lutar por si mesmo, pare de lutar por si mesmo e descanse naquilo que Deus faz. Deus, tudo o que Deus faz é perfeito. As obras de Deus são de fato perfeitas. Eu quero terminar aqui fazendo duas últimas considerações. Para fechar tudo o que nós falamos desse Salmo 22, para relembrar algumas coisas e para fechar aqui então essa série de 3 mensagens no Salmo 22. Duas aplicações finais, então considerando tudo o que nós aprendemos nesse Salmo 22. Em primeiro lugar, o Salmo 22 de fato apresenta uma palavra de consolo para aqueles que estão sofrendo. É uma palavra de consolo. Nós já vimos que o propósito do sofrimento de Davi era apontar para o sofrimento de Jesus, e não só para o sofrimento de Jesus, mas para a vitória de Jesus sobre a morte. As mesmas palavras que foram lá naquela caverna pronunciadas por Davi, lá no versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras também foram pronunciadas por Jesus lá na cruz. E por isso, Davi foi consolado por Deus. Porque o Senhor Deus iria mandar o seu Messias, o Messias Salvador, para salvar Davi, e não só Davi, mas eu e você também. E por essa razão, ou seja, porque Davi sabia que o Senhor estava cuidando da vida dele, é que logo após o Salmo 22, vem o Salmo 23, quando Davi diz no verso 1, o Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Ou seja, em um momento Davi diz, Deus meu, por que me desamparaste? E aí de repente ele se aquieta na presença de Deus, pega de novo lá a sua canetinha, a sua peninha lá da época, né? Pega de novo e escreve, o Senhor é o meu pastor. Por isso, quando você falar essas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Você pode até falar de vez em quando isso, né?
Em algum momento de sofrimento, certamente no seu íntimo você vai falar isso: Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Mas nunca se esqueça de também depois falar: o Senhor é o meu pastor, Ele cuida, eu não sentirei falta de nada, absolutamente nada. Nós podemos não saber em alguns momentos a razão do nosso sofrimento. Em alguns momentos nós não conseguimos de fato entender. Mas nós sabemos que Deus faz todas as coisas para que o seu nome seja glorificado. E para que nós sempre sejamos abençoados. Saiba de uma coisa, saiba disso. O seu sofrimento nunca vai ser em vão. Deus tem um plano com isso. Ele sabe de todas as coisas. E por mais que você não consiga entender isso agora, saiba que Deus faz todas as coisas para o nosso bem. Ele não somente permite que nós passemos por sofrimento, mas Ele também cuida dos nossos sofrimentos. Ele não somente diz para você: olha, saiba que eu tenho um plano para você e tal. Ele não só faz isso, Ele cuida. Ele põe a sua mão poderosa sobre você. Como muitos de vocês já viram ao longo desses últimos dias, e como já disse aqui o Judson, nós temos aí recebido várias mensagens da Ana. E vocês notem uma coisa que ela sempre fala em todas as mensagens: Deus é bom o tempo todo. Deus continua sendo bom o tempo todo. O Breno na UTI, com alto risco de vida, e ela dizendo o quê? Deus continua sendo bom. Deus é bom o tempo todo. E nós podemos de fato aprender com ela e podemos afirmar isso, independente da nossa situação. Deus é bom e Ele é soberano sobre nós. Em último lugar, o Salmo 22 apresenta uma palavra de esperança para aqueles que não têm esperança, até para aqueles que já morreram, como nós vimos hoje, até para aqueles que, humanamente falando, não têm nenhuma esperança. É por essa razão que esse salmo, ele começa com um grito de desespero. Lembra o versículo 1? Deus meu, por que me desamparaste? Assim começa esse salmo, com um grito de desespero. Mas como é que o salmo termina? Com uma afirmação de que Deus faz, uma afirmação de que Deus age. E a nossa esperança então é viva. E sabe por que a nossa esperança é viva? Porque ela é garantida pelo Deus vivo, e por Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Eu quero terminar aqui lendo o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5. Veja por que a nossa esperança ela é verdadeira. Veja por que a nossa esperança ela não é uma utopia, ela não é uma ilusão. A nossa esperança tem uma base, ou seja, um fundamento. E olha o que diz Pedro: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Olha aqui, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja, a esperança é viva, porque Jesus Cristo está vivo. Verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer, não poderá macular-se ou perder o seu valor, uma herança guardada nos céus para vocês. Verso 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Eu pergunto para você: você já tem essa esperança viva? Uma esperança que não pode morrer jamais. E eu faço uma última pergunta: a sua esperança já morreu? Você que nos ouve nessa noite, a sua esperança já morreu, já foi para o beleléu, já foi embora? Então eu quero dizer uma coisa para você: certamente o Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos
pode também ressuscitar a sua esperança. Se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, se Ele é de fato poderoso o suficiente para levantar Jesus dentre os mortos, Ele é poderoso o suficiente para ressuscitar a sua esperança também. Basta crer em Jesus, na obra consumada de Jesus. Basta você crer naquilo que Jesus já fez por você lá na cruz. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Feche os seus olhos. Vamos mais uma vez colocar diante do Senhor as nossas vidas. E se você nesse momento gostaria que eu orasse por você, se em algum momento a sua esperança ela é balançada, se em algum momento a sua esperança parece que vai morrer, e você nessa noite de fato entendeu que a sua esperança não pode morrer jamais, porque a sua esperança está fundamentada no Deus vivo. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Basta você erguer uma das suas mãos e eu vou orar por você. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém. Amém. Mais alguém? Eu também não sei se há alguém aqui nessa noite, ou alguém que nos ouve, que ainda não creu realmente na obra consumada de Jesus. Não reconheceu ainda que Jesus Cristo é Senhor, é o único Senhor, é o único Salvador. E talvez não tenha ainda a esperança da vida eterna, não tem ainda essa esperança viva que existe somente em Jesus, mas nessa noite talvez você gostaria de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e gostaria então de ter vida eterna, vida plena. Basta você reconhecer isso, basta você reconhecer os seus pecados, basta você reconhecer que você é pecador, que você precisa da graça de Deus, e basta crer em Jesus, basta você depositar a sua fé naquilo que Jesus fez por você. Há alguém que então gostaria que eu orasse por você nessa noite, entregando a sua vida para Jesus? Eu vou orar, basta você erguer a sua mão aí mesmo do seu lugar. Alguém? Graças a Deus que todos que estão aqui já têm essa certeza, e eu espero mesmo para aqueles que nos ouvem também na nossa rádio. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra. Nós louvamos, ó Deus, por esse Salmo 22, nós louvamos, ó Deus, pela forma como o Senhor de fato livrou Davi das mãos do rei Saul. Nós agradecemos, ó Deus, porque também nós aqui podemos perceber que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, Ele venceu a morte, Ele experimentou terrível dor, Deus, terrível sofrimento, mas ao final, ó Pai, Ele ressuscitou, e é por isso que nós temos esperança, é por isso que a nossa esperança é viva, ó Pai, porque ela está fundamentada em Ti, o Senhor que é o Deus vivo. Deus, essas pessoas que nesse momento ergueram as suas mãos, essas pessoas estão colocando as suas vidas diante da Tua presença. Senhor, eu não sei o que passa em seus corações, eu não sei o que cada uma delas estão pensando agora, ou estão sentindo nesse momento, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, e cremos, ó Deus, que o Senhor é de fato poderoso para ressuscitar esperanças que já foram embora, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor por isso. Coloque a Tua mão poderosa sobre essas pessoas, abençoe, ó Deus, cada um de nós que aqui estamos. Ajuda-nos, Senhor, para que venhamos sempre esperar em Ti, e venhamos sempre reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio em meio às grandes tempestades. Nós esperamos em Ti, nós de fato confiamos em Ti, ó Deus, em Ti está a nossa esperança. Nós assim oramos, nós agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.